ouvir a voz do Salvador. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Hoje nós vamos fazer a ceia depois, tá? Porque o assunto é... Nós estamos naquela sequência que vamos olhando, aprendendo com os atos de Jesus. Já há algum tempo, nós estamos olhando essa sequência, onde a gente vê o fato no texto bíblico e não foca o que Jesus disse, mas foca o que Jesus fez. Então, nós olhamos o texto, tem muita coisa rica do que Jesus disse, mas nessa série nós temos tentado chamar a nossa atenção para aquilo que Jesus fez, para nós aprendermos com Ele. Então a ideia é que nós olhemos esse texto também nesse sentido, tá? Lucas capítulo 22, a partir do versículo 13, diz assim: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou em buscar uma boa ocasião de lhe o entregar sem tumulto. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa onde ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar de onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazeis preparativos. E indo, encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles que estava para fazer isso. Esses dias eu fiquei muito feliz de saber uma história. Essas histórias sempre agradam o coração da gente enquanto cristão, porque eu fiquei sabendo de uma pessoa que teve um conflito durante longos anos com outra pessoa, foi de certa forma injustiçada, foi de certa forma maltratada, e agora a outra pessoa adoeceu seriamente e precisa de ajuda. E aí foi atrás daquela pessoa para poder receber ajuda. E eu fiquei muito feliz porque a outra pessoa aceitou me dar ajuda. E eu fiquei sabendo dessa história e fui lá visitar para saber como que era a história, assim mesmo. Eu morava longos anos ao lado de alguém que tem um conflito comigo, que briga comigo, mas que amanhã, quando precisa, me procura e eu me disponho lá a ajudar. Irmãos, nós temos uma proposta de Jesus. É preciso que fique claro para nós. Nós temos uma proposta feita por Jesus. E a proposta feita por Jesus é que aqueles que seguem a Ele como mestre precisam aprender com Ele como deve ser o nosso viver. E diz, nós lemos o texto, que a nossa justiça tem que exceder em muito a justiça dos outros. Nós temos que dar o nosso jeito. E não é fácil. Nós nem sempre conseguimos.
Em vários momentos nós temos muitas dificuldades de fazer do jeito que Jesus fez, e é assim mesmo, e nunca vamos conseguir plenamente, mas nós precisamos constantemente continuar lutando para poder dizer: eu creio em Jesus, Jesus é Senhor da minha vida, a minha vida foi colocada aos pés dele, eu entreguei a minha vida para ele na consciência de quem ele é, então agora eu tenho que dar meu jeito. Todas as vezes que eu não fizer como Jesus, eu estou pecando e preciso me esforçar, e preciso dar o meu jeito, e preciso me virar, porque eu tenho que tentar com. Então, eu preciso olhar para Jesus sempre com essa tônica. Se aquela pessoa tivesse me maltratado durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas agora ela estivesse precisando e ela buscasse ajuda, eu teria que ajudar mesmo. É assim mesmo. Não tem outro jeito. Porque nós fomos colocados aqui para isso. Nós estamos hoje de ceia. Essa história conta aquilo que aconteceu no dia da ceia. E tem uma figura que aparece aqui que é importante para a gente, para não ficar entrando nos meandros do texto, porque não é a proposta daqui, mas é importante que a gente entenda. Jesus era uma figura muito conhecida já naquele lugar, mas nessa época a cidade de Jerusalém tinha, às vezes, 4 vezes mais gente do que a população normal, porque era época de festa. Jesus não era uma pessoa da cidade de Jerusalém, ele era uma pessoa que era da Galileia, mas já era conhecido lá também. Aquilo virava uma muvuca de gente. Talvez hoje, a melhor forma da gente entender seria quando a gente olha aquela festa do Ramadã, aquela festa que eles fazem, que vão milhares de pessoas do mundo para aquele lugar, para poder fazer as adorações deles lá. Talvez fosse isso que a gente conseguisse imaginar. E Jesus estava por ali, e os fariseus e os saduceus e todo aquele povo queria prender Jesus, mas era perigoso prender Jesus em qualquer lugar, porque se o prendesse poderia virar uma bagunça ali, algumas pessoas poderiam não aceitar. Então eles ficavam procurando qual é a hora melhor para prender Jesus, como é que a gente vai fazer para prender Jesus, porque não é possível que ele continue fazendo o que está fazendo no nosso meio. Então, aparece essa figura do Judas. O texto diz que o Judas foi lá entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Olha, nesses dias nós vamos estar por aqui e eu vou arrumar um jeito, vai ter a hora certa que eu vou entregar. Nós vamos pensar o que vai acontecer e eu vou ficar procurando um jeitinho. Vamos ver, eu prometo para vocês que eu vou entregar. E aí o texto diz que eles ficaram muito alegres com aquilo e combinaram que lhe daria dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para entregar sem tumulto. Eu fico pensando, meu Jesus Cristo, né? Como é que se vive tendo alguém desse jeito do lado? Como é que se serve tendo alguém dessa forma do lado? Aperreando, criando problemas, criando dificuldades. Como é que a gente faz para poder viver quando nós temos conflitos entre nós, quando nós temos pessoas entre nós que atrapalham a nossa vida, ou situações que atrapalham a nossa vida? O texto ali diz que Judas estava pensando como fazer para trair Jesus. E eu fico com a raiva desse Judas. E lembro de uma musiquinha antiga que o pessoal brincava com ele. E era uma musiquinha que tinha um professor de história nossa que ele dava aula no seminário. E toda vez que ele ia citar um personagem que tinha feito uma coisa errada, ele era muito brincalhão. E ele olhava e falava assim, aí ele cantava a musiquinha. Mas Judas traiu ele, aquele cabra safado, Judas traiu ele, aquele cabra safado. E aí o professor estava dando aula lá, quando falava de alguém, ele era, na verdade, esse cara aqui era um, aí todo mundo pensava, cabra safado, cabra. E eu fico lembrando disso sempre quando vejo a história do Judas. O problema é que de vez em quando eu me vejo igual Judas. O problema é que de vez em quando, essa semana eu vi uma figura do Judas pendurada aqui perto da feira, né? Daquele Judas que as pessoas colocavam para malhar o Judas, né? E eu fico pensando, esse exercício sádico que as pessoas tinham em malhar o Judas. Mas eu fico assustado quando eu penso que às vezes eu faço igual o Judas. Porque eu fico planejando como pecar.
como fazer para atrair Jesus? Como me organizar para, quem sabe, de alguma coisa, de alguma forma, fazer para atrapalhar Jesus? Então, eu quero pensar com vocês como a gente continuar a missão apesar do Judas, mas quero que a gente se coloque também no lugar do Judas para poder aprender com Jesus o que fazer. Primeiro, Jesus não deixou de convidar o Judas para ser. Eu creio que é muito importante para a gente aprender esse fato. Jesus poderia dar um jeito de excluir o Judas. Ele sabia que o Judas iria trair. Ele sabia que o Judas estava trabalhando tudo aquilo. Ele sabia quem era a pessoa do Judas. Talvez Jesus criou até uma forma, a gente não sabe como foi o sistema aqui. Ele manda que Pedro e João, que estão lá em Jerusalém, também não são de Jerusalém, também são galileus, aquela cidade enorme, diz para ele: olha, eu quero que você vá lá em tal lugar preparar o lugar da ceia. Você vai encontrar um cenáculo, um lugar que vai estar preparado para a gente tomar ceia. Você vai encontrar um homem que vai estar andando com um cântaro d'água. Aquilo seria estranho, porque normalmente quem andava com cântaro era mulher. Mas aquele homem vai estar andando com isso. Eu não sei se Jesus estava adivinhando ou se Jesus tinha combinado com o homem. O fato é que é uma coisa meio escondida. Então Pedro e João vão lá, encontram aquele homem, entram na casa, lá vai estar preparadinho, tudo muito escondidinho, tudo muito arrumadinho. Porque talvez tinha que se esconder do Judas, não sei. O problema é que Jesus tinha o Judas do lado dele, mas resolveu convidá-lo para si. Às vezes a gente faz uma ligação com essa história nossa da Santa Ceia, porque na Santa Ceia normalmente quem participa é quem é membro de alguma igreja, está em comunhão com a sua igreja, não está zangado com ninguém, não está com mágoa com ninguém, as coisas estão resolvidas, ele está em comunhão com a igreja, não está disciplinado na igreja. Então a ceia é um dia de celebração dessa comunhão. Entre nós ainda é assim. Naquela época não, naquela época a Páscoa era uma Páscoa que era para todas as pessoas que eram judaicas. Quem sabia da história, eles iam juntar as famílias, iam fazer uma refeição em celebração da Páscoa. Agora Jesus resolve preparar aquele instante, que é um símbolo de comunhão com Deus, porque nós sabemos o que Deus fez por nós lá no Egito. Nós sabemos que foi morto um cordeiro no nosso lugar. Então agora nós temos comunhão com Ele e nós somos participantes dessa mesma comunhão. Então nos sentamos em torno da mesa, dizendo que temos comunhão com Deus e temos comunhão com o outro. Mas eu vou chamar o Judas. Caramba! Por que chamar o Judas? Porque Jesus é assim. Porque é da natureza de Jesus. Porque Jesus, ele chama o Judas. Está ligado? Jesus chama o Judas. No dia que você se sentir dessa maneira, no dia que você sentir o teu coração como o de Judas, preparando traição contra Jesus, preparando pecado contra Jesus, no dia que você se sentir como alguém que está atrapalhando a obra de Jesus, no dia que você se sentir como alguém que é pior do que o Judas, entenda que Jesus ainda assim está te chamando para sentar na mesa dele. Porque essa é a característica de Jesus. Porque Ele ama, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Porque a Santa Ceia aqui, que a igreja administra, ela tem suas regrinhas, tem suas coisas, mas Jesus continua te chamando para a comunhão com Ele. Porque Jesus insiste em nos amar, em nos constranger pelo amor. Porque Jesus olha para mim e sabe do que eu sou capaz, e sabe da minha mente, e sabe do meu coração, mas ainda assim Ele me chama. Essa é a primeira coisa que eu preciso lembrar do meu coração. Jesus convida para sentar na mesa. Eu preciso aprender a desfrutar desse fato, mas eu preciso aprender a convidar aqueles que eu não gostaria de convidar. Às vezes a gente convive com algumas pessoas e nós vamos separando essas pessoas. Isso é uma tendência do nosso coração. Às vezes algumas pessoas nos fizeram alguns males. Às vezes algumas pessoas machucaram o nosso coração. Às vezes elas estão atrapalhando a nossa vida. E a gente começa a fazer alguma coisa na nossa cabeça. Quem sabe o que é que eu posso fazer para separar essa pessoa? Você já sentiu isso? Eu já.
Quantas vezes eu tive algumas pessoas que eu fico pensando, meu Deus do céu, essa eu não quero perto de mim. Essa eu não quero perto de mim. Eu não posso fazer isso. Porque Jesus insiste em me chamar para a mesa todo dia. Se Jesus me chama para estar aqui, não é porque eu mereço. Se você está sentada aqui, não é porque você merece, é porque Jesus te chamou mais uma vez. Então, eu preciso desfrutar do amor de Jesus, mas eu preciso aprender a partilhar o amor de Jesus, mesmo quando é alguém que eu não gostaria de ter ao meu lado. Eu não tenho direito de excluir, porque sou seguidor de Jesus. Tem um jeito de Jesus de viver, eu preciso aprender esse jeito. Segundo, Jesus não apenas convidou, Jesus sentou à mesa. Ele comungou com Judas. Quem estava com um problema, quem estava pecando era o Judas, não era Jesus. Jesus sabia que sentar à mesa era símbolo de comunhão. Jesus sabia que partilhar aquele instante dizia, eu estou bem com você. E Jesus estava dizendo, eu estou bem com você, Judas. Senta aqui. Agora eu fico pensando o que é que passou na cabecinha do Judas. Porque o Judas sabia que não estava bem com Jesus. Ele sabia que estava ali, e o texto lá de 1 Coríntios, quando a gente vai traduzir, diz assim, na noite em que ele estava sendo traído, Judas já estava ali na mesa, e já estava caindo, na cabeça do Judas o pecado já estava preparado, mas Jesus chamou ele e disse, senta aqui com a gente, vamos comer. Irmãos, eu preciso aprender isso. Aí de novo, eu preciso aprender as duas coisas. Apesar de quem eu sou, Jesus senta na mesa comigo. Não estou falando da mesa da Santa Ceia, irmãos. Eu estou falando do dia a dia. Eu estou falando de levantar de manhã e Jesus, vou fazer uma figura, tá? Vou fazer uma figura de linguagem agora, né? Levantar de manhã e Jesus falar bom dia. E eu falar para ele bom dia. E ele falar, vamos lá? Eu falo, Senhor, mas eu pisei na bola contigo ontem. Não sei. Vamos lá? Que constrangimento, que vergonha. Jesus vai me ensinando que às vezes eu preciso perceber a brasa viva que Ele coloca na minha cabeça. Eu preciso perceber Jesus andando comigo a milésima milha do último mês. Eu preciso aprender Jesus andando comigo e dando a outra face. Eu preciso aprender Jesus andando comigo e dando também a túnica. Eu preciso aprender Jesus andando comigo e me dando outra oportunidade, dizendo, vinde bendito do meu Pai. Eu preciso aprender Jesus me dando nova oportunidade de novo. Irmão, você precisa aprender. Jesus ama você, Jesus morreu na cruz por você, Jesus salvou você, Jesus continua salvando você, Jesus continua dando outra oportunidade a você, e você só tem possibilidade, e eu só tenho possibilidade de vida se eu aprender a olhar para Jesus e Ele dizendo, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senta na mesa comigo. Eu sei que você é traidor, eu sei que de vez em quando você pisa na bola comigo, eu conheço você, mas eu estou chamando você para a festa, e eu estou me dispondo a sentar à mesa com você. Mas irmão, eu preciso aprender a fazer isso também. Lembra daquela pessoa? Lembra dela? Obrigado. Lembra daquela pessoa? Difícil, complicada. Lembra daquela pessoa que às vezes cria dificuldades na sua vida? Jesus está dizendo que você precisa aprender a sentar na mesa contigo. Ele senta na mesa contigo. Se ele senta na mesa contigo, por que você não pode sentar na mesa com ele? Caramba, é difícil. A gente cantava lá, meu vizinho batendo no meu carro e não quis admitir. Ele toca trombone, usa meu telefone sempre. Essa mesmo.
E a música dizia: nessa hora tão difícil parece impossível amar. Mas é assim mesmo. Se a gente quisesse peia, seguisse Maomé. Mas nós resolvemos seguir Jesus. O nosso Senhor nos ensina, pelo exemplo de vida, convidar, sentar à mesa e terceiro, ainda assim, dar graças a Deus. Jesus sabia o que significava aquele instante. Jesus sabia que toda aquela nação estava celebrando um ato que tinha acontecido 3.000 anos antes. Jesus sabia que aquilo estava simbolizando, aquele momento era celebrando a libertação que Deus deu ao povo de Israel, quando aquele cordeiro foi morto e o anjo passou matando todos os primogênitos, e na casa que tinha o sangue do cordeiro ninguém morreu. E aí Jesus estava lembrando tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Jesus estava lembrando dos cordeiros que eram entregues no lugar dos pecadores. Jesus estava agora celebrando a vida que ele ofereceria, porque ele era o cordeiro. Mas Judas estava lá. Ainda assim Jesus para poder dar graças a Deus. Ele pega o pão e dá graça. Ele pega o vinho e dá graça. Porque a gente não pode perder de vista que, apesar do Judas, a missão que Deus deu para Jesus, ele veio e fez. Apesar do Judas, nós precisamos continuar fazendo o que Deus nos colocou. Deus me ama. E ele pagou um preço altíssimo para me amar. Deus te ama. E ele pagou um preço altíssimo para te amar. Eu tenho que amar, irmãos. Eu fui colocado nesse mundo para amar. Eu vivo nesta terra para amar. Quando tudo for contrário, eu tenho que continuar amando. E quando eu não estiver amando, eu estou pecando, porque eu só estou vivo porque Deus está me amando. Eu aprendi com Jesus, e eu tenho que fazer a obra, e eu tenho que cumprir, porque se Jesus tivesse desistido por causa do Judas, nós estaríamos todos perdidos. Mas Jesus se dispôs a fazer. Ainda assim, Jesus amou, parou e deu graças, porque aquela comida não era só uma comida, aquilo não era só uma celebração, aquele era um instante em que a obra de Deus estava sendo feita, e Jesus sabia que aquela era a última ceia, e ele estava dando graças não apenas pelo alimento, mas ele estava dando graças pela celebração que aquele instante significava. Eu não posso perder de vista isso. Eu tenho que amar. Eu sou amado. Essa semana nós tivemos, esse texto eu vou pegando na sequência, vou pegando a sequência dele, e essa semana nós tivemos um constrangimento entre nós. Algumas pessoas aí que participam das discussões das redes sociais acabaram entrando em conflitos com outras pessoas por conta de questões religiosas, e aí a gente estava lembrando isso do nosso coração. Nós temos que amar. Cuidado, porque se um dia a gente se achar certo em relação a outro que se acha certo contra nós, quando o outro que se acha certo bate em nós, se nós reagirmos da mesma forma, nós cometemos o mesmo erro que o outro. Nós somos chamados a amar, não somos chamados a julgar, não somos chamados a excluir, não somos chamados a separar pessoas de nós, não somos chamados a nos separar de pessoas, nós somos chamados a amar. Jesus tinha um Judas, convidou, sentou e deu graças a Deus. Cuidado para você não perder a alegria de agradecer. Cuidado para você não perder a alegria da presença de Jesus no seu coração. Cuidado para você não perder a alegria da salvação. Cuidado para você não perder a alegria do amor de Deus na tua vida. Porque o que faz você ser diferente não é a tua capacidade de ser diferente. O que faz você ser diferente é a tua capacidade de desfrutar do amor de Deus na vida. Quando você para para poder dizer: Senhor, muito obrigado. Eu sei que eu tenho uma cruz pela frente, mas eu estou parando para agradecer. Senhor, eu sei que eu tenho Judas
eu estou parando para agradecer. Senhor, eu quero continuar dando graças ao Senhor. Existe um jeito cristão de viver, irmãos, e Jesus propõe isso, e nós somos obrigados a isso. Eu não tenho opção, eu sou obrigado. Nós vamos sair daqui e nós somos obrigados a amar. Se nos tratarem mal, nós somos obrigados a amar. Se nos fecharem no trânsito, nós somos obrigados a amar. Se nos maltratarem de alguma maneira, nós somos obrigados a amar. Se eu sou do povo que acha que o impeachment é golpe e você não é, você é obrigado a me amar. Se eu sou do povo verde e amarelo que acha que tem que ter impeachment, você também é obrigado a me amar, porque você é cristão. E cristão aprende antes de qualquer coisa que a sua obrigação é amar, porque Jesus te ama todos os dias, te convida para a ceia, senta contigo e dá graça por você. Eu preciso aprender todos os dias, chamar, sentar e dar graça. Para o Judas que aparece na minha vida, sejam pessoas ou sejam situações. E preciso aprender a olhar no meu coração para perceber quando é que eu sou o Judas. Porque às vezes eu sou aquele que senta na roda para atrapalhar o meu irmão. Deus tenha misericórdia de nós. Amém?